Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar agora um maravilhoso estudo baseado no espírito de profecia sobre a divindade. Eu tenho certeza que esse estudo será de grande proveito para os sinceros, aqueles que realmente estão buscando a verdade. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo abra sua mente e você possa acompanhar todo esse estudo e aprender um pouco mais da verdade presente. Então, está aqui o tema A Divindade nos Testemunhos, e nós vamos aqui abordar, dentro desse título, dentro desse tema, alguns subtítulos, que o primeiro deles será a terceira pessoa da divindade, o poder de Deus, o segundo, as naturezas de Cristo, as pessoas da divindade e, por último, o batismo bíblico. Eu te peço que você acompanhe todo o estudo desde o início, porque se você pular para algum tema específico, você não vai entender, porque eles estão totalmente interligados, tá certo? Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero compartilhar aqui, que eu quero mostrar para você, está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 42. Diz assim: O Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como o texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. O que Ellen White está dizendo aqui? Que quando nós estudamos o espírito de profecia, os escritos dela, nós devemos usar a mesma regra que nós usamos quando estudamos a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Texto bíblico é explicado por texto bíblico. Então ela faz essa comparação, ela diz, os testemunhos também são explicados pelos próprios testemunhos. E é justamente o que nós vamos fazer a partir de agora, certo? Bom, e o primeiro tema, como eu falei, o primeiro subtítulo aí dessa mensagem, desse estudo, é a terceira pessoa da divindade. Nós vamos aqui colocar o texto que se encontra no Desejado de Todas as Nações, na página 461. Acompanhe comigo. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Nesse texto, nós podemos ver aqui que Ellen White fala que o Espírito Santo, claramente ela fala que é a terceira pessoa da divindade. Mas hoje, a maioria das pessoas não conhece todo o contexto dessa declaração. Então, elas esquecem que nesse mesmo contexto, Ellen White aqui embaixo, ela falou, Cristo deu seu Espírito. Ora, perceba que primeiro ela fala Espírito Santo, é a terceira pessoa da divindade, e aqui embaixo ela fala o Espírito de Cristo. Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Ela faz um trocadilho entre Espírito Santo e também o Espírito de Cristo. Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, obviamente, a terceira pessoa da divindade é o Espírito de Cristo. Então, nós tiramos aqui desse primeiro contexto, desse contexto aqui imediato, essa clara afirmação. O Espírito Santo
é a terceira pessoa da divindade. Mas o Espírito Santo é a mesma coisa que o Espírito de Cristo. Ora, o Espírito de Cristo também é a terceira pessoa da divindade. Esse tipo de trocadilho entre Espírito de Cristo e Espírito Santo também é usado na Bíblia. Confira comigo aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Leia comigo. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Percebeu? O apóstolo Pedro faz a mesma coisa que Ellen White fez no Desejado de Todas as Nações. Primeiro ele fala o Espírito de Cristo, está aqui em cima. Depois ele fala o Espírito Santo, porque os profetas eles sabem que é a mesma coisa. Quer ver mais um texto? Só mais um. Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Perceba como Lucas, que foi o escritor de Atos, ele também sabe essa verdade que nós estamos te apresentando. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, primeiro ele fala Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mesma coisa que Pedro fez, que Ellen White fez, Lucas, aqui no livro de Atos, também fez. Primeiro ele falou Espírito Santo, depois ele foi e falou Espírito de Jesus, porque os profetas sabem que é a mesma coisa. Ora, perceba que Ellen White ela usa esse trocadilho também em vários escritos dela. Testemunhos Seletos, volume 2, na página 561, diz assim: a grande necessidade da escola sabatina, a grande necessidade na escola sabatina não é de maquinismo, mas de conhecimento das coisas espirituais. Quão grandemente precisam os obreiros do batismo do Espírito Santo, a fim de se tornarem verdadeiros missionários para Deus. No mesmo livro, Testemunhos Seletos, volume 2, na página 126, ela escreve assim: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Então ela falou batismo do Espírito Santo e ela também falou batismo do Espírito de Cristo, porque Ellen White sabe que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Essa verdade você precisa saber, meu irmão, porque hoje não se prega mais sobre isso. Deixaram essa verdade de lado, que está claramente na Bíblia e também aqui nos testemunhos. Então o que nós podemos concluir aqui até agora? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, como nós vimos no livro Desejado de Todas as Nações. Nós vimos também que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo em vários textos, tanto na Bíblia como nos testemunhos, no Espírito de profecia. E se você ainda quer uma declaração mais clara, está aqui. Manuscritos Release, volume 14, na página 84. Diretamente Ellen White diz: o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para dar-lhes suficiência, que através de sua graça podemos ser completos nele. Ora, diretamente nós vemos que Ellen White declara que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, eu já vou lhe fazer um pedido aqui. Toda vez que você ler na Bíblia e também no Espírito de profecia o termo Espírito Santo, lembre-se
que o autor ali sabe que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então ele poderia ter escrito ali o Espírito de Cristo no lugar do Espírito Santo. Você precisa se lembrar disso, tá certo? Bom, nós vimos aqui então um contexto imediato do desejado de todas as nações e já tiramos aqui uma excelente conclusão. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou lhe mostrar um contexto maior, certo? Um contexto maior do desejado de todas as nações, para que você veja algumas outras verdades. Está aqui, eu já deixei preparado o livro Desejado de Todas as Nações aberto aqui. Ó. Eu li todo esse texto aqui, a partir daqui. O Espírito Santo era o mais alto dos dons. Chega aqui, ela fala terceira pessoa de divindade. E chega aqui, ela fala Cristo deu seu Espírito, certo? Bom, qual é o contexto maior aqui desse livro, Desejado de Todas as Nações? Vamos subir aqui o livro e você vai perceber que ela está falando, ela está comentando sobre o Consolador. Está aqui, ó, João 16, verso 3. Aqui, ó, o Consolador é chamado Espírito de Verdade. É esse o comentário, é esse o contexto maior em que Ellen White usa a expressão terceira pessoa da divindade. Está aqui, ó, João 16, 12 a 14. Tudo falando sobre o Consolador. E nós já vimos, então, que o Consolador é a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que é a mesma coisa que o Espírito de Cristo, tá certo? Ela vai usar aqui também, ó, João 14, né? O outro Consolador. Então, esse é o contexto imediato e um pouco maior agora no livro Desejado de Todas as Nações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar outros textos de Ellen White, que ela comenta João 14, que ela comenta sobre João 16, que ela está comentando sobre o Consolador. E analisando um contexto um pouco mais amplo, nós vamos ver se realmente Ellen White está falando sobre uma pessoa distinta, diferente, ou se ela está falando sobre o Espírito de Cristo, que nada mais é que a manifestação espiritual do nosso Salvador. Bom, ok. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Deixa eu aumentar a tela. Está aqui. Então nós já vimos esse slide. Nós vamos agora responder esta pergunta. O Espírito de Cristo é outra pessoa distinta ou é a manifestação espiritual do próprio Salvador? Nós precisamos responder essa pergunta dentro dos testemunhos, porque nós já vimos aí que o Espírito de Cristo também é a terceira pessoa da divindade. Seria o Espírito de Cristo outra pessoa ou o próprio Cristo, de forma espiritual? Acompanhe comigo então esse contexto mais amplo nos testemunhos. O primeiro texto que nós vamos utilizar é Manuscritos Release, volume 14, página 23 e 24. Diz assim: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então, foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Perceba que até aqui ela usou o termo Espírito Santo. Ela continua: o Espírito Santo é ele mesmo. Percebeu? Vou repetir. O Espírito Santo é ele mesmo, se referindo a Cristo. Despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele, Cristo, ele se representaria, presta atenção que ela fala, ele se representaria, ela usa o termo representar, mas ela fala, ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente. E aqui ela cita João 14, verso 26, todos vocês conhecem, e João 16, verso 7, também conhecido. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, é um comentário dela, esse parênteses aqui é dela, esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então, meu irmão,
meu amado, que está assistindo esse vídeo, aqui ela começa com o Espírito Santo. E ela fala claramente, o Espírito Santo é o próprio Cristo, é Ele mesmo. E aqui ela fala seu Espírito, percebe? O trocadilho mais uma vez, Espírito Santo, Espírito é Cristo. Só que aqui ela, de maneira bem objetiva, ela fala, o Espírito Santo é o próprio Cristo, despido da personalidade da humanidade. Grave essa expressão, essa frase, essa afirmação. O Espírito Santo é Cristo, despido da personalidade da humanidade, independente dessa personalidade. E ela usa o termo aqui, Cristo se representaria como estando presente em todos os lugares. Cristo se representa. Então, quando você lê, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Então, você entenda que a palavra representante não significa que ela está falando de uma outra pessoa distinta, mas ela está falando da natureza espiritual de Cristo, o representando aqui como o onipresente. O seu Espírito é o seu próprio representante. Mas vamos mostrar mais textos para que você entenda de maneira muito forte e clara essa verdade. Vamos lá. Diz assim esse texto. Estava Cristo prestes a partir para seu lar nas cortes celestiais. Assegurou, porém, aos discípulos que lhes enviaria o Consolador. Lembra do contexto do desejado? Que ela está falando do Consolador? E aqui também. Enviaria o Consolador, que com eles ficaria para sempre. Na guia desse Consolador, podem todos confiar implicitamente. É Ele, o Espírito de verdade. Esta verdade, porém, o mundo jamais pode ver nem receber. Cristo queria que seus discípulos compreendessem que não os deixaria órfãos. E agora ela cita João 14,18. Ela diz, não vos deixarei órfãos, declarou ele, declarou Cristo. Voltarei para vós. Voltarei para vós. E como Cristo volta para nós hoje? Através do Espírito Santo, através do seu Espírito. Aí ela continua. Gloriosa, magnífica promessa de vida eterna. Embora devesse ele ausentar-se, a relação dos discípulos para com ele devia ser de filhos para com seus pais. Não existe consolador como Cristo, tão terno e verdadeiro. Ele se compadece de nossas fraquezas, seu Espírito fala ao coração. Não existe consolador como Cristo. Quem está sendo o seu consolador, meu amado irmão? É Cristo? Porque não existe consolador como Ele. O Espírito de Cristo fala ao nosso coração. Está aqui mais um contexto em relação ao Consolador, mostrando que o Consolador é o próprio Cristo, é o seu Espírito. Bom, estudem o capítulo 17 de João, diz Ellen White, e aprendam como orar e viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador e habitará em seus corações, tornando a sua alegria completa. Suas palavras lhes serão como o pão da vida, e na força assim obtida serão habilitados a desenvolver caráter que será uma honra para Deus. Mais um texto em que ela afirma, Cristo é o Consolador. Vamos para mais um? A razão por que as igrejas são fracas, doentias e propensas a morrer é que o inimigo tem trazido influências de natureza desanimadora a pesar sobre pessoas trêmulas. Ele tem procurado cerrar-lhes os olhos para Jesus como o Consolador, como aquele que reprova, que adverte, que os exorta dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Cristo tem todo o poder no céu e na terra, e ele pode fortalecer os vacilantes e encaminhar os errantes. As igrejas hoje estão fracas, propensas a morrer. Por quê? Porque Satanás está escondendo essa verdade de que Jesus é o Consolador. O Espírito de Cristo é que vem aos nossos corações para nos confortar, para nos consolar. Ele é a terceira pessoa da divindade mencionada por Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Mais um texto.
Que Cristo devia se manifestar a eles e ainda estar invisível ao mundo era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. A promessa do Consolador lhes apresentava uma maravilhosa verdade. Meu irmão, talvez hoje você está sendo apresentado a uma maravilhosa verdade que as igrejas em geral, não estou falando só da igreja adventista, da organização adventista, estou falando de todas as denominações hoje. Essa verdade está completamente esquecida. E hoje o Espírito Santo está lhe apresentando uma verdade maravilhosa de que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. De que o Espírito de Cristo é a terceira pessoa da divindade, é o Consolador. Entenda isso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, disse o nosso Salvador, ali eu estarei. E como Jesus está hoje em nosso meio? Através de seu Espírito, da sua natureza divina, da sua divindade. Nós vamos estudar mais sobre isso. Esse, então, foi o nosso primeiro subtítulo, onde nós concluímos de maneira bem clara. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade nos testemunhos, conforme diz Ellen White. Também, o Espírito de Cristo é que é a terceira pessoa da divindade, porque o Espírito de Cristo é a manifestação espiritual do nosso Salvador. Vamos então ao segundo subtítulo, o poder de Deus, e você vai ficar maravilhado com tudo que eu estou te mostrando em nome de Jesus. Continue conosco. O poder de Deus. Então vamos aqui iniciar voltando ao texto do Desejado de Todas as Nações, e nós vamos ver que nesse mesmo texto que nós lemos no início, o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai. Aqui embaixo ele chega, Ellen White vai falar, terceira pessoa da divindade, e ela fala que a terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Repare que ela fala divino poder. E aqui embaixo ela fala, Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Então nós vamos estudar sobre esse poder. O que as Escrituras têm a nos dizer sobre esse poder. Existe essa verdade que as pessoas também não estão se atentando. 1 Coríntios 1, 24 diz assim, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A maioria dos cristãos hoje aceitam que Cristo é a sabedoria de Deus, mas eles esquecem que nesse mesmo texto, onde existe essa afirmação, também diz que Cristo é o poder de Deus. Olha como é que a Bíblia se expressa, os autores da Bíblia, os profetas, se expressam em relação ao poder de Deus. Efésios 1,19, Paulo escreveu assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse poder tem uma força, é sobreexcelente grande, porque esse poder é Cristo. Vamos continuar lendo? Efésios 3,7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, esse dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Esse poder opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que permitimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E quem é esse poder que opera em nós? É Cristo, meu irmão. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus, há pouquíssima confiança no poder que Deus está pronto a proporcionar-nos.
Somos cooperadores de Deus. Enormemente inferior é a parte do instrumento humano, mas se estiver ligada à divindade de Cristo, pode fazer todas as coisas pelo poder que Cristo lhe comunica. Esse poder de Deus, esse poder que é Cristo, é a sua divindade em nós. Isso que é a verdade que nós precisamos entender sobre o poder de Deus, que é Cristo, a sua divindade em nós. Vamos ler mais, vai ficar mais claro. Olha como Ellen White escreve sobre o poder de Deus. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. O poder de Deus se empenha em nosso favor. O poder de Deus convenceu o carcereiro. O poder de Deus convence, meu irmão. Quando vemos essas transformações no caráter, podemos estar certos de que o poder convertedor de Deus transformou a pessoa inteira. O poder de Deus transforma. Devemos esforçar-nos de toda maneira possível para levar as almas ao convincente e convertedor poder de Deus. Nós temos que levar as almas ao poder de Deus, porque o poder de Deus é uma pessoa, é Cristo. Ele é o poder de Deus, a sua natureza divina. Cristo declarou que após a sua subida, enviaria a sua igreja como seu glorioso presente, o Confortador, que tomaria seu lugar. Este Confortador, pausa aqui. Muitas pessoas pegam esse texto aqui e, porque Ellen White falou, Confortador que tomaria o seu lugar, pensam, interpretam, como se ela estivesse dizendo que outra pessoa distinta estaria vindo em lugar de Cristo. Esquecem do contexto. Continue lendo comigo. Olha só o que ela diz em seguida. Então, o Confortador que tomaria o seu lugar. Este Confortador é o Espírito Santo. A alma de sua vida. A alma da vida de quem? De Cristo. A eficácia de sua igreja. A luz e a vida do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida do mundo? É o próprio Cristo. Agora continua. Com seu Espírito, percebeu? Aqui em cima ela disse o Espírito Santo. Aqui embaixo ela já trocou. Ela falou o Espírito de Cristo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que arranca o pecado. Está entendendo, meu irmão? Por favor, em nome de Jesus, não deixe os seus olhos se cegarem. Entenda essa verdade que está clara, tanto na Bíblia quanto no Espírito de profecia. Aqui ela falou Espírito Santo e aqui ela falou Espírito de Cristo. Mais uma vez, trocadilho. Espírito Santo, seu Espírito. É a mesma coisa, meu irmão. Quando você lê Espírito Santo nos testemunhos, não interprete como se fosse uma terceira pessoa distinta, mas a terceira pessoa da divindade é o próprio Cristo, a sua manifestação espiritual. E no próximo subtítulo você vai entender o porquê que ela usou a expressão terceira. Segura mais um pouquinho aí. Por que ela usou a expressão terceira pessoa? Terceira. Você vai entender. Mais um texto. O Espírito Santo deve ser um instrumento vivo para convencer do pecado. O agente divino apresenta ao orador os benefícios do sacrifício feito na cruz. E ao ser a verdade posta em contato com as almas presentes, ganha-as Cristo para si mesmo. Percebeu? Ganha-as Cristo ganha as almas para si mesmo e opera para lhes transformar a natureza. Ele, Cristo, está pronto para nos ajudar nas fraquezas, para nos ensinar, dirigir, inspirar com ideias de origem celestial. Ela começa falando do Espírito Santo, depois ela fala esse agente divino, depois ela fala que é Cristo mesmo, ganhando as almas para si mesmo. E Cristo, o Espírito Santo, opera
para transformar a nossa natureza, meu irmão. Que verdade maravilhosa. Olha esse texto agora para realmente não deixar você com dúvida. É-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. É preciso um poder. É preciso um poder que opere interiormente. Uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Aí ela vai e afirma: esse poder é Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 18. Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cruzar dois textos. Nós vamos cruzar esse texto que nós acabamos de ler com o texto do Desejado de Todas as Nações, em que ela fala terceira pessoa da divindade, em que ela usa essa expressão. Olha só. No texto Desejado ela fala assim: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Perceba que é a mesma coisa que ela está dizendo no texto do Caminho a Cristo. É-nos impossível por nós mesmos escapar do abismo do pecado. Mesma coisa. Ao pecado só se pode resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. E em cima ela está falando que é impossível vencer o pecado por nós mesmos. É preciso um poder. E aqui fala que é preciso a operação da terceira pessoa da divindade. E ela fala que aqui esse poder é Cristo. E aqui ela fala: Cristo deu seu Espírito como um poder divino. É a mesma coisa, meu irmão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. É o Espírito de Cristo. É o próprio Cristo em Espírito. Essa é a verdade sobre esse texto. A terceira pessoa da divindade. Espero que seja sendo bem claro para você. Mais um texto. Este é o plano divino de trabalho. Cristo é o forte poder que confirma a palavra, levando homens e mulheres, mediante conversão à verdade, a uma fé compreensiva, tornando-os voluntários para fazer tudo quanto ele tem lhes ordenado. Um instrumento humano, um instrumento visível, deve pregar a palavra. E o Senhor Jesus, o invisível agente, por meio de seu Santo Espírito, por meio da terceira pessoa da divindade, por meio de seu poder, por meio de seu Santo Espírito, é a mesma coisa. Deve tornar a palavra eficaz e poderosa. Louvado seja Deus. Nós estamos fazendo o quê? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Os próprios testemunhos estão se explicando, meu irmão. Mais um texto. É a assistência do Espírito Santo de Deus que opera, que prepara os obreiros. É a assistência do Espírito Santo de Deus que prepara os obreiros, homens e mulheres, para se tornarem pastores do seu rebanho. Ao acariciarem o pensamento de que Cristo é seu companheiro, uma santa reverência e uma sagrada alegria serão sentidas por eles em meio a todas as experiências difíceis e em todas as provações. Praticarão a verdadeira cortesia cristã, tendo em mente que Cristo, seu companheiro, não pode aprovar palavras ou sentimentos ásperos e descorteses. O agente humano aprenderá como representar o companheiro divino, que é Cristo, com quem está associado. A esse ser invisível e santo, ele mostrará respeito e reverência, porque está levando o seu jugo e está aprendendo seus caminhos puros e santos. Quem é que leva o nosso jugo? Os que tiverem fé nesse divino assistente hão de desenvolver-se. Serão dotados de poder para vestir de sagrada beleza a mensagem da verdade. Cristo é o nosso companheiro. Cristo é o forte poder que nos ampara. Para finalizar, ele, Jesus, determinou-se a dar seu representante, a terceira pessoa da divindade. Perceba que ela fala aqui,
Cristo determinou-se a dar seu representante, ela usa o termo representante, a terceira pessoa da divindade. Este presente não poderia ser excedido. Ele, Cristo, daria todos os dons em um. E então, o Divino Espírito, aquele poder convertedor, esclarecedor e santificador, seria sua dádiva. Entendeu? Cristo dá ao seu representante aquele poder, o Divino Espírito, a terceira pessoa da divindade. Esse é o seu presente, a sua dádiva para nós. É a sua manifestação espiritual, é a sua divindade em nós. Porque somente Cristo vivendo em nós, nós poderemos vencer o pecado. Essa é uma verdade absoluta que você precisa aprender em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos passar para o nosso próximo subtítulo, que é um ser, duas naturezas. Prepare-se para esse estudo. Um ser e duas naturezas, porque nesse estudo você vai entender o porquê que Ellen White usou a expressão terceira para falar do próprio Cristo. Terceira pessoa da divindade. Acompanhe conosco esse estudo e mais uma vez você vai ficar encantado com as verdades apresentadas, tanto na Bíblia quanto nos testemunhos. Então o primeiro texto que nós vamos ler está no Desejado de Todas as Nações, na página 214. Diz assim: Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra, por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. Feito em semelhança da carne do pecado. Romanos 8,3. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que, pela sua humanidade, se liga a nós. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus. Então você precisa entender que Cristo hoje possui duas naturezas. Está aqui, ó. Ela diz, agora, hoje, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que, pela sua humanidade, se liga a nós. Duas naturezas, a natureza divina e também a natureza humana. As duas naturezas se combinam em Cristo. Se você compreender essa verdade, você vai entender o porquê que Ellen White usou a expressão terceira pessoa da divindade. Por que terceira? Porque ela sabe que Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina. E ela chamou a natureza divina, o seu espírito, de terceira pessoa da divindade. O seu poder em nós, a sua natureza em nós. Essa é a terceira pessoa. E é por isso que ela chamou terceira, porque ele tem duas naturezas. Mas vamos continuar lendo e você vai compreender melhor a cada texto que nós lemos. Vejamos alguns textos da Bíblia e como que a Bíblia se refere a Cristo. Olha só. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, o Pai se agradou em conceder a Cristo toda a plenitude da divindade. Mas como? Porque nele habita corporalmente. Olha só. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Repare as duas naturezas. A Bíblia chama Cristo de Filho do Homem. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Está lá em Lucas 12, 8. Então aqui a Bíblia chamou Cristo de Filho do Homem, natureza humana. E agora ela chama também de Filho de Deus, natureza divina. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve:
Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Filho do homem, Filho de Deus. Na Bíblia, você vai ler várias expressões dessa forma. Filho do homem, natureza humana, Filho de Deus, natureza divina. Cristo possui as duas naturezas. Ellen White escreveu: na visão de Jacó era representada a união do humano com o divino em Cristo. Percebeu? Então, na visão que nós lemos de Jacó, representa a união do humano com o divino em Cristo. Ela diz mais: Cristo levou sua humanidade à eternidade. Acha-se perante Deus como representante de nossa raça. Percebeu? Cristo levou a sua humanidade para sempre, meu irmão. E ele hoje é nosso representante perante Deus, com a nossa natureza. Vamos ver mais textos. Quando o conflito terminar e o homem, Cristo Jesus, reconhecer perante o Pai os seus fiéis obreiros, que no mundo de pecado dele tem dado um verdadeiro testemunho, compreenderão eles claramente que o que agora lhes é mistério. Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua glorificada humanidade. Percebeu? Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua glorificada humanidade. Entenda essa verdade que hoje também não é pregada mais nas denominações. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Meu irmão, um texto mais claro do que esse eu não posso lhe mostrar. Porque naquele, em Cristo, que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Um ser com duas naturezas. Só existe um ser no universo que tem duas naturezas. E ele é o nosso Salvador. É por isso que hoje ele intercede por nós, nos representa no céu com a sua natureza humana, mas também está conosco aqui, através do seu Espírito. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Percebe? O Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele vem em nome de Cristo. Ele traz a personalidade de Cristo, ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta, a personalidade divina, a natureza divina. E Cristo no céu com a natureza humana. O Espírito Santo, lembra desse texto? O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Essa verdade é que você não conhecia. E Cristo tem duas naturezas. E o Espírito Santo é a natureza divina, é diferente da personalidade humana. É uma personalidade distinta de Cristo que ele tem. Nele estão combinadas a humanidade e a divindade. Isso é uma verdade absoluta. Presta atenção nesse texto agora. Ele é esclarecedor. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, ela poderia ter escrito por meio do Espírito Santo, ela poderia ter escrito por meio da terceira pessoa da divindade, ela também poderia ter escrito por meio do seu poder, mas Cristo continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desejado de todas as nações, página 166.
Confira você mesmo esse texto. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, com a sua natureza humana, a sua personalidade humana, ele continua a ser, por meio de seu espírito, da sua natureza divina, dessa personalidade distinta que é o seu espírito, ele continua a ser o ministro da igreja na terra. Ellen White vai e cita que ele cumpre a promessa que ele nos deu a partir. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Quando você entende essa verdade, fica muito mais fácil de ler textos como esse. Olha só. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Cristo, nosso mediador, natureza humana, e o Espírito Santo, o seu Espírito, estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito, a sua natureza divina, não roga por nós como faz Cristo, natureza humana, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito, a natureza divina de Cristo, atua em nossos corações, atraindo orações e arrependimento, louvor e agradecimento. A gratidão que flui de nossos lábios é o resultado do que o Espírito faz ressoar nas cordas da alma com santas recordações que despertam a música do coração. Percebeu? O leitor desse texto que não conhece essa verdade, ele vai achar que Ellen White está falando de 2 pessoas distintas, que não é Cristo. Mas aqui, agora, você consegue, já eu tenho certeza disso, que você consegue ler esse texto com a verdade que está nos testemunhos. Cristo, nosso mediador, natureza humana, e o Espírito Santo, natureza divina de Cristo, estão constantemente intercedendo em favor do homem, porque o nosso intercessor é Cristo. O nosso advogado é Cristo. Esse título de intercessor, de advogado, de consolador, ele não é atribuído a ninguém. Ele foi conquistado por Cristo para que ele pudesse ser nosso consolador, nosso advogado, nosso intercessor. Ele teve que vir à terra, morrer por nós, viver uma vida, é claro, sem pecado, morrer por nós e ressuscitar. Foi glorificado, e então lá ele recebeu esse título, essa função de advogado, de consolador, de intercessor. Só que ele faz isso em 2 esferas. Ele faz isso lá no céu, como nosso intercessor, com a sua natureza humana, e ele também faz isso aqui na terra, com a sua natureza divina, com o seu Espírito, com o Espírito Santo. Ele atua em 2 frentes. Cristo é o nosso intercessor e, ao mesmo tempo, ele é o dirigente da igreja nessa terra, através do seu Espírito. Paulo escreveu em Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Deus envia aos nossos corações o Espírito de quem? De seu Filho. É esse Espírito que atua em nossos corações. Claro isso? Tenho certeza que sim. Com esse conhecimento, então, nós podemos avançar. E um último texto desse tema, um ser e 2 naturezas, eu leio agora. Ele está vindo para nós pelo seu Espírito Santo hoje. Vamos reconhecê-lo agora. Então, iremos reconhecê-lo quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Cristo está vindo para nós pelo seu Santo Espírito hoje. Reconheça-o, meu irmão. E então, você vai reconhecê-lo quando ele aparecer nas nuvens do céu para buscar os seus fiéis. Vamos avançar para o próximo subtítulo desse estudo, que você vai ficar maravilhado. E esse subtítulo é As Pessoas da Divindade.
com todo o conhecimento que nós vimos até agora, vai ficar fácil de você entender esses textos da irmã White. Acompanhe comigo e você vai ficar maravilhado com o que nós vamos apresentar. As pessoas da divindade. O primeiro texto que nós vamos ler é esse aí, que diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a eterna divindade, estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano, ligando os poderes celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, participante da natureza divina e co-obreiro de Cristo. O que acontece? O que nós vamos fazer? Nós já vimos que a terceira pessoa da divindade é o Espírito Santo. Vamos ver se é o Pai, primeira pessoa da divindade. O Filho, segunda pessoa da divindade. O Espírito Santo, terceira pessoa da divindade. Está aqui, a eterna divindade. Nós já vimos que a terceira pessoa da divindade é a manifestação espiritual do próprio Cristo. É o Espírito de Cristo. Então não há dificuldade nenhuma em nós lermos essas expressões nos testemunhos, porque os próprios testemunhos explicam as suas passagens, os próprios testemunhos. Então está aqui, ó, o Pai, primeira pessoa, o Filho, segunda pessoa, natureza humana, o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo, a sua manifestação espiritual. Não tem como ser diferente do que eu estou mostrando, porque nós já vimos em todo o contexto desse estudo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Vamos continuar lendo e você vai ver o que eu vou te mostrar. Aqui o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Você sempre precisa se lembrar disso. Mais um texto. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu. O Pai, primeira pessoa da divindade, o Filho, segunda pessoa da divindade, e o Espírito Santo, está aqui, terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo em espírito. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos cobreiros de Deus. Então você sempre tem que lembrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, mas que também é o Espírito de Cristo. Os eternos dignatários celestes, Deus, perceba, primeira pessoa da divindade, o Pai, ela chama o Pai de Deus, Cristo, segunda pessoa da divindade, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a terceira pessoa da divindade, munindo-os de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Então, tá aí. Quer interpretar esses textos? Interprete conforme o Espírito de profecia nos ensinou. A própria Ellen White escreveu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas. Deus, o soberano do universo, o Pai, Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a manifestação espiritual de Cristo. Aqui ela está mostrando Cristo em suas duas naturezas. Quando nós aceitamos o Evangelho, a verdade, nós estamos sob a jurisdição do Pai, como soberano, de Cristo, intercessor da humanidade lá no céu, no santuário, e também de Cristo como agente divino, aquele que dirige a sua igreja aqui na terra, através do seu Espírito, que é a mesma coisa que o Espírito Santo. Que salvação é revelada no concerto pelo qual Deus prometeu ser nosso Pai, Deus prometeu ser nosso Pai, primeira pessoa da divindade, seu Filho unigênito, nosso Redentor, segunda pessoa da divindade, e o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e Santificador, terceira pessoa da divindade. Como nós já vimos, o Espírito de Cristo é o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, é o nosso Santificador, é aquele que diz, este é o caminho, andai por ele. Em solo
nunca inferior a esse, nos é seguro colocar os pés. Nunca devemos colocar os pés em solo inferior, na crença de que existe um Deus soberano, o Pai, que existe um Salvador, um Redentor, o Filho unigênito de Deus, e de que o Espírito de Cristo é o nosso Consolador, o Espírito Santo é o nosso conselheiro santificador, que transforma o nosso coração. Esse poder, a terceira pessoa da divindade, Cristo na sua natureza divina, em solo nunca inferior a esse, nos é seguro colocar os pés. Os que creem na verdade devem lembrar-se de que são pequenos filhos de Deus que se encontram sob o seu treinamento. Sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla misericórdia, manifestando-se amáveis uns com os outros. Possuem eles um só Deus, aqui, primeira pessoa da divindade, e apenas um Salvador, segunda pessoa da divindade, um só Espírito, terceira pessoa da divindade. Se você ainda acha que eu estou exagerando em dizer que é o Espírito de Cristo, eu vou completar esse texto aqui agora. Eu coloquei ele assim justamente para você ver que a nossa mente às vezes fica treinada a ler o erro. Né? Estou interpretando o Espírito Santo como o Espírito de Cristo, e muitos podem estar pensando, alguns podem estar pensando, ele está exagerando, está forçando o texto. Mesmo depois de todo o contexto que eu mostrei, alguns podem estar pensando que estou forçando o texto. Então veja a própria Ellen White escrevendo isso. Está aqui o texto e vamos colocar o texto de maneira correta. É assim que ele está. Vou ler de novo? Aqui, ó. Possuem eles um só Deus, primeira pessoa da divindade, e apenas um Salvador, segunda pessoa da divindade. Um só Espírito, o Espírito de Cristo, deve produzir a unidade em suas fileiras. Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 189. Meu irmão, confirme você mesmo com seus próprios olhos, e você verá que a mensageira do Senhor jamais apoiou uma doutrina trinitariana, dizendo que existem três seres que são Deus, que devem ser adorados. Jamais ela fez isso. Se você compreender essas verdades, com certeza você vai ficar maravilhado e você não vai estranhar expressões como essa aqui: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Veja bem, eu vou te mostrar uma verdade aqui agora, um detalhe interessante. Em 1897, foi a primeira vez que Ellen White escreveu terceira pessoa da divindade. Pelo menos que eu saiba. O texto é o seguinte: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Isso ela escreveu em 1897. Se estivesse sendo revelado para ela, como alguns dizem aí, que é uma trindade, que a partir desse ano Ellen White teve uma clara visão da trindade, ela jamais poderia ter escrito esse texto aqui em 1898. E ela disse: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Ora, em 1897 foi dada a luz da trindade. E em 1898 ela esquece de botar a terceira pessoa da divindade, esse ser aí que inventaram distinto? Não, meu irmão. Não é isso que ela está dizendo quando ela fala terceira pessoa da divindade. Ela está dizendo que a terceira pessoa da divindade é o Espírito de Cristo. É a sua manifestação espiritual. Por quê? Porque ela sabe que Cristo é o único ser no universo que possui duas naturezas, a humana e a divina, pois as duas naturezas se combinam em Cristo. Eu vou voltar ao texto anterior. Veja, Deus, a primeira pessoa da divindade, o Pai, soberano do universo, um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, e um só Espírito, o Espírito de Cristo, a terceira pessoa da divindade. Vamos avançar. Se você souber dessa verdade, você não vai estranhar textos como esse.
quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Os filhos de Deus serão a grande maioria. Atos dos Apóstolos, página 329. Se você entende a verdade que eu acabei de te mostrar, de que a terceira pessoa da divindade é o próprio Cristo em sua manifestação espiritual, você não vai estranhar que nesse texto aqui ela não citou uma terceira pessoa da divindade. Ela só precisou citar o Pai, que é Deus, o Filho, Cristo, os anjos celestiais e os leais e fiéis de todos os tempos. Esses serão a companhia, esses estarão para sempre no céu, quando a última trombeta penetrar a prisão dos mortos. Quando a última trombeta tocar. Então esses serão a grande maioria. Você não vai estranhar textos como esses aqui. Preparai-vos para encontrar-vos com vosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma imarcessível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Percebeu? Então, para sempre, os que receberem essa coroa inacessível de vitória habitarão para sempre com Deus, primeira pessoa da divindade, com Cristo, o seu Filho unigênito, com os anjos. Mas ela não cita aqui, nesse caso, a terceira pessoa da divindade. Por quê? Porque no céu nós estaremos presentemente com o Filho de Deus e as suas duas naturezas estarão nele. Acabou o pecado. Percebeu? Patmos, uma ilha árida e rochosa, no mar Egeu, havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos. Mas para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. Aqui, afastados das cansativas cenas da vida e dos ativos labores dos primeiros anos, ele teve a companhia de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais, e deles recebeu instrução para a igreja por todo o tempo futuro. Então, você percebe que aqui ela também não cita o Espírito Santo, porque ela pode não citar, porque ela sabe que o Espírito Santo é a natureza espiritual do próprio Cristo. Então tem textos que ela cita Deus, Cristo e os anjos, e tem textos que ela cita Deus, Cristo e o Espírito Santo, referindo-se à natureza espiritual de Cristo. E se você estudar o ministério dos anjos, e vai um conselho aqui, estude profundamente, você vai entender, e você vai saber, e você vai descobrir como que o Espírito de Cristo vem até nós. Como é que o Espírito Santo chega ao nosso coração. Você vai ver o papel dos anjos nesse trabalho. Então você vai entender todo esse contexto, em que às vezes ela cita somente a natureza espiritual de Cristo, o Espírito Santo, e às vezes ela cita os anjos celestiais. Tá certo? Você não vai ficar confundido com isso. Você vai entender perfeitamente o que a mensageira do Senhor quer dizer. Estude o tema Ministério dos Anjos. E agora nós entramos então no subtítulo Batismo Bíblico, é o último desse estudo. Talvez seja o estudo mais longo de todos os subtítulos que nós tivemos até agora, porque nós queremos aqui apresentar esse tema de maneira bem tranquila e bem clara, para que você entenda um tema tão importante que é o batismo bíblico. E o título que nós escolhemos aqui, o texto que nós escolhemos aqui para ler, é esse que está aqui embaixo do título. Ellen White escreveu, em Mensagens Escolhidas, na página 17. Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. É importante que você
saiba dessa declaração da irmã White, porque muitos questionam hoje Mateus 28, 19. Existem muitas evidências de que talvez esse texto não esteja no original. Essa não foi a preocupação de Ellen White. Ellen White não, em tempo algum, ela disse que esse texto não estava no original. Mas o que ela fez? Ela contextualizou Mateus 28, 19 de acordo com a nossa crença, de acordo com a verdade. Por que, meu irmão? É importante que você saiba que nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo. Todos nós que não cremos numa Trindade, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho sim, e nós cremos no Espírito Santo. É óbvio que nós cremos no Espírito Santo. Mas nós cremos no Espírito Santo de maneira correta. Assim também era a mensageira do Senhor. Os pioneiros, todos eles eram antitrinitarianos, não criam numa Trindade. Mas todos eles criam no Espírito Santo. Talvez alguém mentiu para você, dizendo que esse povo antitrinitariano não crê no Espírito Santo. Isso é uma mentira. É uma mentira. Nós cremos, mas nós cremos da maneira correta. E é isso que eu vou lhe mostrar aqui. Eu vou lhe mostrar que Mateus 28, 19 não pode ser usado para dar base a uma Trindade. Não serve para defender a Trindade. Eu vou te mostrar isso nos testemunhos, nos textos da mensageira do Senhor. Acompanhe comigo esse subtítulo, esse tema maravilhoso. O primeiro texto que nós vamos usar está aqui. É um texto muito usado pela igreja hoje, pelos líderes da igreja. Diz assim o texto. Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados recebe Cristo por fé viva para aqueles que são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o texto diz, aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial. Se por acaso você lê algum texto que diz Trindade Celeste, saiba que esse texto é uma tradução tendenciosa, para que você ache que Ellen White para que você pense que Ellen White cria na Trindade. Mas Ellen White nunca escreveu a palavra Trindade. Eu poderia te mostrar aqui uma revista adventista em que o Dr. Tim, um dos teólogos mais respeitados aqui no Brasil, disse isso com toda clareza. Da pena de Ellen White nunca saiu a palavra Trindade. Então, em alguns livros adventistas hoje, você vê terceira pessoa da Trindade, existem três pessoas vivas na Trindade Celeste. São textos traduzidos de maneira tendenciosa. O texto original está escrito assim. Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial. E aí ela fala do batismo, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que o Pai, citado aqui, é a primeira pessoa da divindade. O Filho, a segunda pessoa da divindade. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Nós já vimos, de maneira exaustiva, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então aqui ela está falando de um batismo, não em nome de uma trindade, mas em nome do Pai, soberano do céu, em nome do Filho, o seu Jesus Cristo, o seu querido Filho, e em nome do Espírito de Cristo. As três personalidades vivas nesse trio celestial. Vamos continuar lendo, eu quero te mostrar muitas coisas aqui. Ok? Já vimos isso, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então toda vez que você lê essas expressões, lembre-se dessas declarações. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos lá, mais um texto. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas. O Pai, primeira pessoa da divindade, o Filho, segunda pessoa da divindade, e o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo. Cristo manifestando-se espiritualmente
Essa é a terceira pessoa da divindade. Esse batismo, esse texto, não serve para defender uma trindade. Tá certo? Não esqueçamos nossos votos batismais, em presença das três mais altas potências celestes: o Pai, o nosso Deus, a primeira pessoa da divindade, o Filho, o nosso Salvador, a segunda pessoa da divindade, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, a terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo. Comprometemo-nos a fazer a vontade daquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Já vimos que esse texto também não serve de maneira nenhuma para provar uma trindade. Por favor, meu irmão, agora que você tem todo esse contexto, esse estudo, nunca mais utilize esses textos para mostrar uma trindade. Não use Mateus 28:19 para provar uma trindade, porque não prova. Tá certo? Bom, somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da divindade. E esses três grandes poderes infinitos estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor se cooperarmos com eles. Somos sepultados com Cristo no batismo, como emblema de sua morte. Cristo presente com os crentes pelo Espírito Santo. E ela cita: e eu rogarei ao Pai, e ele dará a vocês outro Consolador, que estará sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Cristo estava para partir para seu lar nas cortes celestiais, mas ele garantiu aos seus discípulos que ele enviaria para eles outro Consolador, que estaria com eles para sempre. Todos os crentes em Cristo poderiam confiar implicitamente na guia deste Consolador. Ele é o Espírito da verdade, mas essa verdade o mundo não pode discernir nem receber. Antes de os deixar, Cristo deu aos seus seguidores uma promessa positiva de que após a sua ascensão, ele iria enviar para eles o Espírito Santo. Aí ela cita Mateus 28:19. Portanto, ide, ele disse, Jesus disse, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai. E aí ela mesmo abre um colchete. Preste atenção, irmão, nesse texto. Ela mesmo abre o colchete. No nome do Pai, um Deus pessoal. E do Filho, ela abre o colchete e diz, um Salvador pessoal. E do Espírito Santo, e ela abre o colchete e diz, enviado do céu para representar a Cristo. Lembra? Representar, que eu mostrei nos contextos anteriores, é o próprio Cristo em espírito. O seu espírito o representa. A sua natureza espiritual. Está aqui, confirmado. Não é uma trindade que Ellen White está citando, mas um Deus pessoal, o Pai, o Filho, um Salvador pessoal, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, enviado do céu para representá-lo. Ela continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O texto vai continuar agora, na outra página. Só que antes de mostrar o texto, eu quero lhe mostrar o que está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1. Totalmente de acordo com o que ela escreveu aqui. Olha só. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 293. Está aqui grifado. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. Está vendo? Em total harmonia. E aqui ela não cita a terceira pessoa da divindade. Ela cita o Pai, um Deus pessoal, e ela cita Cristo, o Filho de Deus, um Cristo pessoal. Porque o contexto aqui não está sendo batismo. Então não tem necessidade nesse contexto de ela citar o Espírito Santo. Porque ela não citou Mateus 28. Mas voltando lá, aqui sim, ela cita o Espírito Santo, mas ela mesma explica. Enviado do céu para representar a Cristo. O seu Espírito é o seu representante, a sua natureza divina. Certo? E aí ela continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o texto continua, vamos lá. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mateus 28, 19 e 20. João 14, 26 e 28 a 28. Foi o texto que ela citou anteriormente. Ela continua. Esta garantia positiva foi dada para os discípulos para ser dada a todos que creem nele até ao final da história terrestre. Cristo queria que seus discípulos entendessem que ele não os deixaria órfãos. E agora ela vai citar João 14, 18. Não os deixarei desamparados, ele declarou, Cristo declarou. Voltarei para vós. Percebeu? Ela cita Mateus 28, 19 e 20 do batismo, onde fala do Espírito Santo. Ela fala que o Espírito Santo é o enviado do céu para representar a Cristo. Logo em seguida, ela fala que Cristo declarou, voltarei para vós, referindo-se ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, que no texto anterior, ela citou aqui várias vezes Espírito da verdade. Aí depois ela fala Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Santo. Ela faz esse trocadilho. Espírito Santo com o Espírito da verdade. E aqui ela fala, falando do Espírito da verdade, voltarei, Cristo voltará para nós. E ela continua, ainda um pouco, ela citando, João 14. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Uma preciosa, gloriosa garantia de vida eterna. Mesmo estando ele para se ausentar, sua relação com ele era para ser como a de uma criança com seu pai. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Entendeu isso, meu irmão? A influência do Espírito é a vida de Cristo em nós. Paulo falou, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Continua o texto aqui. Nós não vemos Cristo e falamos com Ele, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. Aqueles nos quais habita o Espírito revelam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Manuscrito Elise, volume 12, página 260. Esse texto prova que quando Ellen White fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não está falando de uma trindade. Ela está falando, sim, que nós estamos e nós cremos no Pai como um Deus pessoal, está aqui, no Filho como um Salvador pessoal, e nós cremos no Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que nós vimos aqui, o seu Espírito, como o representante de Cristo, a sua natureza divina. Pois Cristo, nele estão combinadas a natureza divina e a natureza humana. Tá certo? A pergunta que eu faço agora é, esses textos da irmã White, que ela comenta do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será que provam, será que ela está querendo dizer que na hora do batismo, na cerimônia batismal, a invocação tem que ter essa frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que é isso que ela está dizendo? É isso que nós vamos analisar a partir de agora, tá certo? Preste atenção no que eu vou lhe mostrar a partir de agora, nos testemunhos. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. É fato que nós, no batismo, nós estamos debaixo da jurisdição do Pai, como soberano do céu, o nosso Deus, do Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E nós estamos sob a jurisdição do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que o Pai envia aos nossos corações, que trabalha em nosso coração, que nos dá a natureza divina e nos concede uma nova natureza para que possamos viver uma nova vida. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. No batismo, toda pessoa que é batizada, ela está sobre a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós que somos antitrinitarianos, que não cremos na Trindade, nós aceitamos isso.
Nós oramos pelo Espírito Santo na nossa vida todos os dias. E você precisa entender isso. Mas vamos continuar o estudo. Você vai descobrir se na hora do batismo, qual é a frase que nós temos que invocar para que nós possamos estar debaixo dessa jurisdição. Olha esse texto comigo. O batismo é a mais solene renúncia ao mundo. Aqueles que são batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem na entrada de sua vida cristã, declaram publicamente que eles abandonaram o serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Rei Celestial. Preste atenção. Ela fala que nós somos batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto a você, Pai é nome? Não. Pai não é nome. Qual é o nome do Pai? A Bíblia apresenta o nome do Pai, que é o tetragrama, que na nossa língua portuguesa nós chamamos de Jeová. O nome do Filho, qual é o nome do Filho? Filho é nome? Não é. Filho não é nome. Mas qual é o nome do Filho? Na nossa língua, Jesus Cristo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é nome? Não, não é nome. A Bíblia não apresenta o nome do Espírito Santo da maneira que os trinitarianos gostariam. Mas hoje nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então ela está se referindo aqui ao próprio Jesus Cristo, à sua natureza divina. Mas ela fala que nós somos batizados no tríplice nome. Que nome tríplice é esse? Que nome que nós pronunciamos que se refira ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? É isso que nós vamos ver agora. Na hora do batismo, a invocação. Que nome é esse que tem que ser invocado? Que ao invocarmos esse nome, nós estamos automaticamente se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Cristo, como nós já vimos. Que nome é esse? Nós vamos ver isso agora, a partir de agora, nos testemunhos e também na Bíblia. É importante que você saiba que o nome do Pai no Filho, o nome do Pai está no Filho e o Pai é glorificado com isso. Veja o que diz Êxodo 23, 20 e 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Que anjo é esse que era enviado adiante do povo de Israel? Todos nós sabemos que é Cristo. Todos nós sabemos. Eu não vou mostrar isso nesse estudo. E aqui Deus fala que o meu nome está nele. O nome de Deus está no Filho. O nome do Pai está no Filho. Olha o que Jesus disse em João 17. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Percebeu? Pai Santo, ele ora. Guarda-os em teu nome, no teu nome, o qual me deste, ou seja, o nome do Pai está no Filho. Você precisa saber essa verdade. Mais um texto. Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Percebeu? O nome do Pai no Filho. Toda a família no céu e na terra toma esse nome. Mais um texto. Filipenses. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Falando aqui que o Pai exaltou o Filho soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus, preste atenção agora, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra,
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Então que quando todo joelho se dobre ao nome do Filho, o Pai é glorificado, porque o nome do Pai está no Filho. Você precisa saber dessa verdade, meu irmão. Quando você invoca o nome de Jesus, você está invocando o nome do Pai também, porque o nome do Pai está nele. A autoridade do Pai está no Filho. 1 Coríntios 15, 27 diz que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho. Mateus 28, 18 diz que o Pai deu toda a autoridade ao Filho. 1 João 2, 23 diz que se nós confessarmos o Filho, automaticamente nós estamos também confessando o Pai. Confessou o Filho, automaticamente você confessa o Pai. Salmo 2, verso 12 diz que quando se beija o Filho, o Pai fica alegre, porque se não beijar o Filho, a ira do Pai se acende. 2 Coríntios 5,19 diz que o Pai está no Filho reconciliando o mundo. Você precisa entender essa ligação do nome do Pai com o nome do Filho, porque quando você fala o nome, invoca o nome do Filho, você automaticamente está invocando o Pai, porque o nome do Pai está nele, está no Filho. A Bíblia apresenta esse tema de maneira clara e você precisa estudar isso profundamente. Então, o tríplice nome, quando nós invocamos o nome do Filho, automaticamente nós estamos invocando o nome do Pai. E automaticamente, sabendo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, nós estamos também invocando o Espírito Santo, quando nós pronunciamos o nome de Cristo. O que Ellen White pensa sobre o nome de Cristo? Ao comentar Atos capítulo 19, depois você leia, que lá fala de alguns homens que foram tentar expulsar demônios usando o nome de Cristo, e esses demônios maltrataram, rasgaram, feriram esses homens, porque eles usaram o nome de Cristo de maneira que em vão eles não reconheciam a Cristo como Salvador, mas tentaram assim usar o nome dele. Leia depois Atos 19 e olha o que Ellen White comenta sobre o nome de Cristo. Foi dada assim prova insofismável da santidade do nome de Cristo e do perigo que incorreriam os que invocassem esse nome sem fé na divindade da missão do Salvador. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Percebeu? Que Ellen White diz que o nome de Cristo, de maneira insofismável, é santo. E que aqueles que invocar é pronunciar, né? A própria palavra diz invocar, né? De vocabulário, vocar. Invocar, sair de dentro. Quando você pronuncia esse nome, se você pronunciar de maneira vã, de maneira sem prestar atenção, sem crer, sem ter fé na divindade, na missão do Salvador, você está correndo um grande perigo, como aqueles homens foram espancados ali, feridos, né? Feridos pelos demônios, porque eles brincaram com esse nome. Então Ellen White sabe que o nome de Cristo é um nome santo. Agora nós vamos ler alguns textos que vão esclarecer qual é o nome que nós devemos invocar na hora do batismo. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exortou o povo a arrepender-se e batizar-se em nome de Cristo, para a remissão de seus pecados. E disse ele, aí ela cita, Atos 2,38, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, muitos pensam que Ellen White nunca citou o batismo em nome de Cristo. Só citava a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um engano,
Porque está aqui, ela mesmo cita que Pedro exortou o povo a arrepender-se e a batizar-se em nome de Cristo. Nesse nome tem poder. O nome de Cristo, Jesus Cristo, tem poder. Por quê? Porque o Pai deu toda a autoridade ao Filho. Porque o nome do Pai está no Filho. Isso você precisa entender. Vamos ler mais. Vai ficando cada vez mais claro. Olha o que o Ellen White escreve aqui em Atos dos Apóstolos, na página 16. Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Cada uma de suas palavras e cada ato devia atrair a atenção sobre qual nome? Sobre o nome de Cristo, sobre o seu nome, como possuindo esse poder vivificante pelo qual os pecadores podem ser salvos. Entendeu? Eu vou ler de novo isso aqui. Cada uma de suas palavras e cada ato devia atrair a atenção sobre o seu nome, sobre o nome de Cristo, porque esse nome possui um poder vivificante pelo qual os pecadores podem ser salvos. Ela continua. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pausa. Aí muitos pegam isso aqui e falam, tá vendo? Ela está falando que o batismo deve ser pronunciado e invocado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo justamente o que eu lhe apresentei agora, que o nome de Cristo representa esses três poderes celestiais, esses três dignatários, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer ver? Vamos continuar lendo? Quer ter a certeza disso? Vou repetir. Aqui, ó. Vamos começar aqui de novo, para você entender. Em seu nome, o nome de Cristo, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Percebeu? Dá uma pausa aqui de novo. Percebeu que depois que ela citou que deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome, ela fala, o nome de Cristo devia ser a senha. Você sabe o que é senha? O nome de Cristo é a senha, é o que abre. Senha serve para abrir, é um código que abre o céu. O nome de Cristo deve ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Presta atenção, vou repetir. Nada, nem a oração, nós fazemos oração em nome de Jesus, nem curas, nós fazemos as curas citando, invocando o nome de Jesus. Nós não fazemos oração em nome do Pai, do Filho, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa frase. Nós não curamos invocando essa frase, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós invocamos o nome de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós curamos, nós oramos. E ela fala, nada, nem o batismo devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse o seu nome em inscrição, porque esse nome é a senha, esse nome é santo, é a esse nome que todo joelho vai se dobrar e o Pai será glorificado. E o texto continua, aqui, ó. Quando Cristo disse aos seus discípulos, ide em meu nome, ajuntar na igreja a todos quantos crerem, deixou claro perante eles a necessidade de manterem simplicidade. Meu irmão, nós vamos continuar lendo, tem mais coisas para me te mostrar. Mas até aqui, nós já vemos que o nome de Cristo é santo. O nome do Pai está no Filho. Quando você invoca, pronuncia o nome do Filho, automaticamente você está se referindo ao Pai. E como nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, quando nós invocamos o nome de Cristo,
automaticamente nós também estamos nos referindo à terceira pessoa da divindade, o Espírito de Cristo, o seu Espírito, a natureza espiritual do nosso Salvador. Nós invocamos o nome de Cristo quando nós oramos. Nós invocamos o nome de Cristo quando nós pedimos cura. E por que não invocaríamos o nome de Cristo no batismo? Sem dúvida alguma, o nome de Cristo é o nome que deve ser invocado na cerimônia batismal. Vamos continuar lendo. E você vai entender essa maravilha. Fazendo do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual, Cristo o estabeleceu como condição positiva a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes de transpor mesmo o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino, o Senhor, Justiça Nossa. Quem é o Senhor Justiça Nossa? Você que está me assistindo pela internet, ou seja, por um DVD, eu te faço essa pergunta. Você sabe quem é o Senhor Justiça Nossa? Conforme Jeremias 23, verso 6. Se você não sabe, eu te peço que estude. E você vai ver que o Senhor Justiça Nossa é o nosso Salvador. Porque no ato do batismo, a justiça de Cristo é imputada sobre o pecador, sobre nós. E a nossa velha vida é trocada pela vida de Cristo. Essa é a justiça de Cristo em nós. Por isso Ellen White diz, a impressão do nome tem que estar naquele que está se batizando, o Senhor Justiça Nossa. O nome do nosso Salvador tem que ser impresso em nós, que somos batizados em nome de Jesus. Vamos continuar estudando e você verá essa verdade sendo fortalecida. Quando em meio ao seu erro e cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo. Foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Nesse caso, Ananias representava Cristo, como representa também os ministros de Cristo sobre a terra, os quais são indicados para agir em seu lugar, em lugar de Cristo. No lugar de Cristo, Ananias tocou os olhos de Paulo para que ele recobrasse a visão. Em lugar de Cristo, colocou suas mãos sobre ele, e enquanto orava em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Tudo foi feito no nome e pela autoridade de Cristo. Cristo é a fonte, a igreja, o canal de comunicação. Tudo foi feito em nome de Cristo. Por quê? Porque Ananias representava Cristo, estava em lugar de Cristo. Assim como também os ministros hoje, quando batizam, estão em lugar de Cristo. Então tudo foi feito no nome de Cristo, porque os ministros e Ananias ali representavam Cristo. Será que Saulo também foi batizado em nome de Cristo? Porque a oração aqui, onde Saulo recebeu o Espírito Santo, foi feita em nome de Cristo. E o batismo, será que também foi feito em nome de Cristo? O que Ananias aconselhou a Saulo a fazer na hora do batismo? Vamos ver aqui no próximo texto de Ellen White. A solene incumbência dada a Paulo por ocasião de seu encontro com Ananias pesou-lhe mais e mais sobre o coração. Quando, em resposta à declaração, irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver, Paulo olhou pela primeira vez a face desse devoto homem, Ananias, que sob a inspiração do Espírito Santo disse-lhe, presta atenção,
Sobre a inspiração do Espírito Santo, Ananias disse a Paulo. Aí ela cita Atos. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Percebeu? Invocando o nome do Senhor. Ananias, movido pelo Espírito Santo, disse para Paulo: batiza-te, levanta-te, batiza-te para a remissão dos seus pecados, invoca o nome de Jesus Cristo. Nós fazemos curas em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, somos batizados em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós invocamos, pronunciamos esse nome, nós estamos nos colocando sob a jurisdição do Pai, o soberano do universo, Deus pessoal, do Filho, o nosso Salvador e Redentor, e também do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, ou seja, é a manifestação espiritual do nosso Salvador, o Espírito de Cristo em nós. O nome de Jesus contém a senha, a insígnia da entrada do pecador no reino espiritual. Essa é uma verdade claríssima que não tem como contestar. O nome de Jesus tem poder. Mas vamos continuar nosso estudo. Ellen White escreve: então, o apóstolo Paulo, se referindo a Paulo, o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18. Pausa aqui. Nesse texto, Ellen White diz que após o seu batismo, Paulo saiu pregando, ensinando as pessoas sobre Cristo, sobre todo o poder de Cristo, a vida de Cristo, a morte, né, de Cristo, seu evangelho, sua ressurreição. E ela cita aqui, que ela fala que Paulo repetia as palavras da ordenação lá de Mateus 28, 18 e 19. Ele repetia essas palavras, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, será que isso significa que no ato batismal, na invocação, Paulo repetia essa frase, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que é isso que ela está querendo dizer? Ou ele ensinava em relação ao batismo, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na invocação ele pronunciava o nome do Senhor Jesus? Vamos ver a continuação do texto? Aqui. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos. E contou-lhes quão gloriosamente havia essa promessa sido cumprida no dia de Pentecostes. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus, diz Ellen White. E aí ela cita o finalzinho do verso: e impondo-lhes Paulo as mãos. Atos 19:6. Receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Meu amado irmão, que texto esclarecedor esse que nós acabamos de ler.
Ellen White, após afirmar que Paulo repetia as palavras de Jesus de Mateus 28, 18 e 19, ela afirma que as pessoas foram batizadas por Paulo em nome de Jesus. Meu amado, meu querido irmão que está me assistindo nessa hora, você precisa entender que o nome de Jesus é tomado por toda a família no céu e na terra. Você precisa entender que todo o poder está no nome de Jesus. E quando nós pronunciamos esse nome, nós estamos também se referindo ao Pai. Nós também estamos falando do Espírito de Cristo. Mas a senha é este nome. Todo joelho no universo vai se dobrar a esse nome, inclusive o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo e seus anjos e todos os ímpios vão se dobrar a este nome, ao nome do Senhor Jesus, e o Pai será glorificado por isso. Eu vou lhes apresentar um texto agora de um dos pioneiros mais conceituados, mais conhecidos na época, que é o pastor Alonso Jones. Pastor Alonso Jones, juntamente com Wagner, ou Wagner, como alguns pronunciam, eles foram os escolhidos por Deus para trazer uma mensagem especial à Igreja Adventista na Conferência Geral de 1888. E ele também comenta sobre o batismo na Revista Adventista. E eu coloquei esse texto aqui para que seja mais uma evidência forte de que os pioneiros criam sim no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas que na invocação do batismo eles também pronunciavam o poderoso nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo. Diz Alonso Jones: agora, Cristo possui por herança um nome. Esse não pode ser outro senão o nome de seu Pai. Tendo esse nome por herança, ele o tem por natureza. Ele tem esse nome pelo simples fato de sua existência. Certamente como ele existe, esse nome, o nome do Pai, pertence a ele. E o nome do Pai, sendo dele por herança, certamente expressa sua natureza, assim como expressa o nome do Pai. Quando os ministros são enviados a pregar em seu nome, eles são ordenados a batizar em seu nome. E aí ele cita Mateus 28. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em seguida ele cita Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Se a pregação foi feita em seu nome, o batismo também deve ser feito em seu nome. Se não fosse assim, as pessoas a serem batizadas não conheceriam seu nome. E se elas não conhecerem seu nome, como elas poderão ser batizadas, sepultadas e subjugadas em seu nome? Pois isso é que o batismo em seu nome significa. Dá uma pausa, o texto continua, nós vamos ler. Alonso Jones, aqui, ele faz a mesma coisa que Ellen White fez em Atos dos Apóstolos. Ele começa falando da importância do nome de Cristo, do seu nome, de fazermos tudo em seu nome, da força que tem o seu nome. E quando ele entra no batismo, ele fala, cita Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo em seguida, ele cita Atos 2,38, que fala do batismo em nome de Jesus Cristo. Aí ele cita um nome, Jesus Cristo. Ele continua em seguida, dando ênfase ao nome de Cristo. Se a pregação, diz ele, foi feita em seu nome, o batismo também deve ser feito em seu nome, certo? Então, olha a coerência. Se nós pregamos em nome de Jesus, o batismo tem que ser citado e invocado também esse nome, porque é nesse nome que há poder. É esse nome que se refere ao Senhor Justiça Nossa. É quando nós invocamos o nome do Filho de Deus, é que a justiça dele é colocada sobre a pessoa que está sendo batizada. Vamos continuar lendo o texto.
Aqui embaixo, vamos lá. Pois isso é o que o batismo em seu nome significa. Ó, que toda a pregação seja realmente em seu nome, para que o povo possa verdadeiramente ser batizado em seu nome, a fim de que a promessa possa agora ser cumprida. Meu povo conhecerá o meu nome. Isaías 52, verso 6. Pastor Alonso Jones, na Revista Adventista, volume 72, número 40, 1 de outubro de 1895. O último texto desse estudo. Nossos membros de igreja veem que há diferenças de opinião entre os dirigentes, e eles próprios entram em polêmicas acerca de assuntos em controvérsias. Cristo pede unidade. Não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. O Deus do céu traça frisante contraste entre a verdade pura, inspiradora, que enobrece, e doutrinas falsas, desorientadoras. Ele chama o pecado e a impenitência pelo verdadeiro nome. Não encobre o mal feito com uma capa de argamassa não temperada. Rogo aos irmãos que se unifiquem em um fundamento verdadeiro, escriturístico. Meu amado irmão, você que está me assistindo nesse vídeo, nesse estudo, eu lhe rogo, em nome de Jesus Cristo, que nós nos unifiquemos, mas só pode haver unidade se for sob um fundamento bíblico, escriturístico. E se você quer ser de verdade um adventista do sétimo dia, você precisa entender que Deus concedeu a esta igreja princípios fundamentais que estão baseados em inquestionável autoridade. Eu desejo que o Espírito de Deus possa abrir a sua mente, fixar essa verdade no seu coração, que você possa entender que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado aos nossos corações, porque Cristo mesmo, através do seu Espírito, através da sua natureza divina, está conosco hoje. E que o batismo, na hora do batismo, a invocação, tem que ser pronunciado o nome de Jesus, porque é nesse nome que há poder. É nesse nome que nós somos justificados. É por esse nome que nós somos salvos. Que Deus te ilumine e te abençoe. Que o Altíssimo abra a sua mente para que você entenda as verdades importantíssimas para esses últimos dias. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder
pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito